de todo o comportamento desse mundo. Il existe un système qui a été mis en place pour gérer le comportement mondial. Isso chama-se a síndrome do entretenimento. Ça s'appelle le syndrome de Síndrome do entretenimento. entertainment. Entreter, ocupar o tempo. Distraction. Merci beaucoup. Distraction, oui. Ok? Ok? Então, isso requer que haja uma engenharia do consentimento. Donc cela met en place toute l'ingénierie du consentement. Então, dizendo em outras Consentement, palavras, existe por trás disso uma alta monta de engenhosidades para como atrair você. Donc cela veut dire qu'il existe tout un mécanisme d'ingéniosité, de l'ingénierie humaine pour attirer votre attention. Para ocupar o seu tempo e, consequentemente, a tua mente. Pour occuper votre temps et par conséquent votre esprit. E colocar dentro dela informações que interessam ao sistema. Et donc d'implanter dans vos têtes des informations qui sont intéressantes pour ce système. Eu vou te explicar como. Et je vais vous expliquer comment. Depois de 1945, Depuis 1945, logo após a Segunda Guerra juste Mundial, après la Deuxième Guerre mondiale, agora era hora de começar a reconstruir o mundo ao redor da onde a Europa, por exemplo, que teve grandes áreas destruídas. il fallait donc reconstruire à partir de rien l'Europe qui était complètement détruite. O mundo sofria uma estagnação econômica. Le monde souffrait d'une stagnation économique. Isso foi a primeira vez que apareceu essa palavra na história, foi em 1938. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde que cette phrase est apparue. E esta questão tinha emperrado a economia no mundo. Et l'économie était bloquée partout dans le monde. Austin Alvin foi o primeiro economista famoso no mundo que levou esta expressão secular stagnation. Donc Austin Alvin. Austin Alvin, c'était le premier à écrire, à mettre des mots sur cette idée. La stagnation économique. E esta guerra ela surge justamente com um consentimento desses players que arregimentam e comandam o mundo. Et cela met en jeu toutes les personnes qui contrôlent le monde, qui ont du pouvoir sur le monde. Para que destravasse os portais dessa estagnação. Ils ont donc cherché à débloquer ce qui empêchait la croissance économique, la stagnation. Era uma crise que se arrastava desde o crash de 1929 em Nova York. C'est une crise qui suivait le crash de 1929 à New York. Então a guerra terminou. Donc la guerre était finie. O Segundo Reich. Le Deuxième Reich. Non, Troisième Reich. Então nesses próximos meses e anos a seguir, donc ces mois et même les années à suivre, surgiu uma figura que ia ser eminente na história da propaganda. Une figure qui était très éminente dans l'histoire de la propagande est apparue. Tivemos o pai da propaganda que foi Joseph Goebbels. Joseph Goebbels c'était le père de la publicité. Mas tivemos uma pessoa precoce. Mais nous avons quelqu'un de plus précoce. Nada mais ele era o sobrinho de Sigmund Freud. C'était le neveu de Freud. Sigmund Freud era homem que não cria em Deus. Freud ne croyait pas en Dieu. Ele era averso ao nome de Deus. Et il était même il s'écœurait du nom de Dieu. E agora o seu sobrinho, maintenant son neveu, Edouard de Valls, Edouard de Valls, este homem ele estudou maçantemente, era um cientista. C'était un scientifique qui a étudié de manière extensive a arte do comportamento humano. La fine art du comportement humain. Le fin art, pardon. E depois de uma sucessão de longos meses de estudo, longo período maçante para poder ter uma compreensão do comportamento. Et après une longue période, des mois d'études pour comprendre les comportements de l'humain, ele vendeu para empresas e para grandes corporações. Il a donc mis en vente pour les grandes entreprises et corporations o fruto dos seus estudos. Le fruit de ses études. Isso fez com que houvesse uma mudança na propaganda a partir da Segunda Guerra Mundial. Et cela a causé un changement dans la nature même de la propagande après la Deuxième Guerre mondiale.
o foco desse estudo seria em como levar uma mente oprimida. Et le but de cette étude, c'était comment amener un esprit qui était oppressé, Porque a mente humana tinha passado por uma grande opressão no pós-guerra. parce que l'esprit humain ils passaient tous par un esprit d'oppression après la Grande Guerre. Para que essas mentes oprimidas experimentassem uma voyage. Pour que ces esprits puissent connaître un voyage Uma voyage de prazer, de plaisir, de satisfação e de de gozo. satisfaction et de joie. E de tal maneira que houvesse o consentimento para isso. Mais d'une façon qui mettrait en jeu leur consentement. E desta forma Et de cette façon, foi instituído a sedução da mente. de cette forme a été introduite la séduction de l'esprit. Como isso é apresentado ao mundo? Mais comment cela se présente au monde? Veja, meu querido irmão. Primeiro, Voyez, d'abord, o livro Temperança, página 14, le livre de Tempérance, page 14, diz que com a mente servimos o dit Senhor. qu'avec l'esprit, nous servons le Seigneur. Então o interesse Donc da l'intérêt oposição de que l'opposition guerreia neste mundo, no grande conflito, qui est en guerre, en conflit, dans ce grand conflit, que é uma guerra tremenda entre o bem e o mal, une guerre gigantesque entre le bien et le mal, eles querem a sua audiência. ils veulent un entretien avec vous. Eles querem que a sua mente seja voltada àquilo que interessa a Ils eles. veulent que votre esprit soit retourné vers ce qui les intéresse E eux. tudo que afaste daquilo que é santo e sagrado. Et tout ce qui s'éloigne du saint et du sacré. Porque a luta entre o bem e o mal, Parce que la lutte entre le bien et le mal, ela vislumbra a questão adoração. elle traite de la question de l'adoration. O diabo, quando ele esteve diante de Le Deus, diable, quand il s'est présenté devant Dieu, ele disse para Jesus no deserto da il a tentação. dit à Jésus dans le désert de la tentation. Antes de dizer, ele levou ele num alto monte. Il l'a ramené dans un mont très haut. Mostrou todo o mundo e sua Et il a glória. montré le monde entier avec toute sa gloire. E disse: Tudo il a dit, isto te darei, Tout cela je te donnerai se prostrado me adorares. si tu te prosternes et tu m'adores. O livro de Lucas 4, 5, verso Luc 8. 4, verset 5, verset 8. Então, o que o príncipe das trevas Donc, le deseja Ce que le prince des ténèbres désire, é ser adorado. c'est être adoré. Ele quer a tua adoração. Il veut votre adoration. Ele quer o teu tempo, teus talentos Il veut votre temps, vos talents, dedicados a Ele. dédiés à lui. E o que você acha, de repente, de muitas igrejas estar servindo a mente com aquilo que é dele e não com o que é de Et Deus? imaginez-vous qu'il existe énormément d'églises qui servent à leurs membres ce qui vient de lui et non de Dieu. Então, pelo amor do Cordeiro de Deus, Donc par l'amour de l'agneau de Dieu, que é o sempiterno Filho eterno de Jesus. l'enfant éternel de Jésus. Eu estou aqui em nome dele Je suis ici en son nom para dizer para você que isso ele faz através de um certo encantamento. que cela il le fait par une sorte d'enchantement. Esse encantamento é preparado no vale da sombra das trevas. Et il est préparé dans les vals de ténèbres. E para que ocupe a mente dos adoradores de Jeová, Et pour occuper l'esprit des adorateurs de Jéhovah, ele instituiu empresas que hoje trabalham com o entretenimento. il a donc fomenté des entreprises qui aujourd'hui travaillent avec des distractions. Como, por exemplo, Comme par exemple Hollywood. Hollywood. Hollywood é uma indústria satânica. Hollywood est une entreprise satanique. Porque tudo que eles fazem é uma oposição contra aquilo que é santo e é eterno. Parce que tout ce qu'ils font, c'est en complète opposition contre ce qui est éternel E et saint. tudo que não é eterno é eternamente Et inútil. tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Quando Deus diz não ao adultério, Quand Dieu a dit n'adultérez pas, Hollywood diz que não tem problema ao Hollywood dit il adultério. n'y a aucun problème l'adultère. Quando Deus diz que a mente tem que ser preservada Quand Dieu nous longe dit das que drogas, l'esprit doit être préservé des drogues, porque ela perverte o moral, parce qu'elles pervertissent Hollywood le diz que moral, a droga não tem problema. Hollywood dit que la drogue, ça n'a aucun problème. Quando Deus apresenta o que Ele quer que nós entendamos com relação às nossas preferências sexuais, Quand Dieu nous fait comprendre ce que nous devrons apprécier en tant que préférence sexuelle, que Ele criou um modelo de heterogamia para que o homem e a mulher se interajam, donc il a créé un mode d'hétérogamie pour que l'homme et la femme entrent en interaction. então Hollywood apresenta outros modelos, Hollywood présente d'autres modèles, outros gêneros, d'autres genres, que são contrários aos ensinos da Bíblia. qui sont en complète opposition aux enseignements de la Bible. E desta forma, Hollywood está
blasfemando do nome de Jeová. Et de cette façon, Hollywood blasphème le nom de Jéhovah. Blasfemar é se colocar no lugar de Deus. Blasphémer, cela veut dire se mettre à la place de Dieu. Segundo está escrito em 10:33 Selon do il est livro de écrit en João. 10:33 de livre 10:33 de João. de Jean. E desta forma, quando nós passamos a seguir e a ser conduzidos por uma empresa como Hollywood, Donc quand nous commençons à suivre et être conduits par une entreprise comme Hollywood, você há de convir comigo vous devez être d'accord avec que moi nós que estamos sendo manipulados. nous sommes en train d'être manipulés. Porque quando você começa a assistir um dos seus filmes, Parce que quand vous commencez à regarder un de leurs films, depois de 2 minutos, après 2 minutes seulement, você não está mais pensando. vous n'êtes plus en train de réfléchir. Estão pensando por você. Ils pensent pour vous. Nós estamos aqui buscando a mente de Cristo. Nous sommes ici pour chercher l'esprit du E Christ. quando eles estão pensando por você, Et quand ils pensent pour vous, acontece um fenômeno. un autre phénomène prend place. Nós temos dois hemisférios do cérebro. Nous avons 2 hémisphères du O cerveau, consciente e o inconsciente. le conscient et l'inconscient. 90% da capacidade tudo que você retém, Donc 90% de tout ce que vous retenez fica retido no inconsciente. reste dans l'inconscient. 90% ou mais, 90 ou plus. que você não sabe como controlar. Et vous n'avez aucun contrôle sur ça. Nós temos 10 ou menos por cento do cérebro que nos faz parte do cérebro consciente. Nous avons donc moins de 10% du cerveau qui fait partie du cerveau conscient. Mas nós não usamos os 10%. Mais nous ne les utilisons pas. Eles estão flutuando em nível de 4%. Ils fluctuent autour de 4%. Mas há uma grande massa no mundo hoje que não vive nem 1%. Mais il y a une grande masse dans la population qui aujourd'hui vit avec moins de 1%. Você escolhe quanto você quer se utilizar do cérebro. C'est vous que choisissez combien de pourcentage vous voulez utiliser de votre cerveau. Desde essa quarta-feira nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Dès mercredi, nous sommes réunis ici au nom de Jésus Para saber como capacitar o meu pour cérebro savoir comment capaciter mieux notre cerveau. para ser o órgão, instrumento da minha Pour qu'il mente. soit en vérité l'organe et l'instrument de l'esprit. Para que eu seja o Senhor da minha mente. Pour que je sois le Seigneur de mon O esprit. Senhor das minhas Le escolhas. Seigneur de mes choix. E eu possa entregá-la completamente a Et que Deus. je puisse donc la donner à Dieu complètement. Para que Ele me prepare para a Pour que eternidade. lui me prépare pour l'éternité. Amen. Amen. Então a questão aqui, nós estamos aqui para fazer escolhas hoje. Donc la question c'est de faire des choix aujourd'hui. O cérebro ele pesa menos de 2% do nosso peso Le corporal. cerveau en poids c'est 2% de notre poids corporel. Mas ele se utiliza de mais de 20% da toda a nossa energia Mais vital. il dépense à peu près 20% de toute notre énergie vitale. Então o inimigo das almas ele vai no lugar certo. Donc l'ennemi des âmes, il touche O sur le bon lugar point. onde ele pode desarmar a espiritualidade do Là cristão. où il peut bloquer, Desarmar a espiritualidade do cristão. bloquer la spiritualité du chrétien. Para que ele não consiga adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pour qu'il ne réussisse pas à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. E o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em Et le Père verdade. cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 4:24 do livro de João. 4:24 de Jean. Amém? Amen. Você está entendendo como isso é grave? Est-ce que vous comprenez comment cela est grave? Mas não é só Hollywood. Mais ce n'est pas que Hollywood. Eu estou dando um exemplo Je para donne un você. exemple seulement. Então, olha, dos filmes que existem no mundo hoje, Des films qui existent dans le monde aujourd'hui, menos de 4%. moins de 4% São filmes que edificam. sont des films qui édifient, São filmes que acrescentam realmente informações positivas para a tua vida. qui vous rajoutent des informations positives pour votre Filmes vie. que podem ser apreciados porque têm lições que vão ajudar no seu Des desenvolvimento. films qui peuvent être appréciés parce qu'ils ont des leçons qui vont vous aider dans votre développement. Então, se você gosta de assistir um bom filme, Donc si vous aimez regarder un bon film, eu apelo em nome de Jesus je vous en conjure par le que nom de você Jésus, ore antes, que vous priez avant, que você clame que vous antes. clamez avant. Senhor, não permita que eu coloque diante dos meus olhos Seigneur, ne permets pas que je mette quelque chose devant mes yeux algo que seja mal. qui soit mauvais pour moi. Salmo 101, verso Psaume 3. 101, verset 3. Porque quando você coloca algo mal diante dos seus Parce que olhos, quand vous mettez une chose mauvaise devant vos yeux, você está escolhendo o que você quer adorar. vous êtes en train de choisir qui vous allez adorer. Os anjos do Senhor Les anges du que Seigneur cercam o povo de qui Deus, entourent le peuple de eles Dieu, são obrigados a ils sair. sont obligés à quitter le lieu. E os anjos maus, eles vão ficar no lugar dos anjos Et bons. les anges mauvais viennent prendre leur place. Que tipo de anjos você quer que sirvam Quel teu genre lar? d'ange voulez-vous servir dans votre Que maison? sirvam você? Qui vous servent, Que sirva a tua mente? qui soit dans votre esprit. Você escolhe. C'est à vous de choisir. Nós somos
livres, temos o Nous sommes livre-arbítrio. libres, nous avons le choix Você personnel. veio hoje aqui para tomar decisões as mais importantes Vous da êtes tua venus ici vida. aujourd'hui pour prendre les plus grandes décisions de votre vie. Eu tive que tomar essas decisões na minha. Moi-même, j'ai dû prendre ces décisions dans ma vie. E eu era ficcionado em Et Hollywood. j'étais un passionné d'Hollywood. Eu assistia tudo que vinha pela Je regardais frente. tout ce qui était produit. E sabe o que aconteceu comigo? Vous savez ce qui m'est A arrivé? minha mente era imbecil. Mon esprit était imbécile. Porque o sistema hollywoodiano é para imbecilizar a mente do Parce que le homem comum. système hollywoodien sert à à idiocriser l'esprit humain. Vocês estão entendendo? Est-ce que vous le comprenez? Isso é o mais poderoso anestésico do inferno para tornar a vida do cristão medíocre. C'est le meilleur anesthésique qui vient de l'enfer pour rendre l'esprit chrétien médiocre. Você não pode permitir que alguém torne medíocre a tua mente. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser quelqu'un idiotiser votre esprit. Porque a mediocridade leva à imbecilização. Parce que ça conduit au manque d'intelligence. E eu tenho que confessar em público, Luiz, que Et je dois le a confesser minha en mente public, Louis, era imbecil. que mon esprit était imbécile. Eu gostava das coisas do mundo. J'aimais les choses du monde. E isto não acrescentava nada efetivamente para a minha Et ça vida. n'a jamais rien rajouté d'effectif dans ma vie. De bonnes choses. E a única forma de quebrar esse fator imbecilizante Et la seule façon de casser ce facteur embêtant, imbéciliteur, il n'y a pas de mot français pour ça. Hein. Comment? Ouais. Non, ouais, qui rend idiot, qui rend imbécile. Abrutissant, voilà, abrutissant, merci beaucoup. Abrutissant. e desta forma quebrar todo o elemento que leva ao emburrecimento do cérebro. Donc, pour casser toute forme d'abrutissement, Eu preciso de único fator capaz dessa libertação. j'ai besoin du seul facteur qui est capable de nous libérer. Eu não conheço outro Je ne Jean. connais pas d'autres gens. Eu não conheço outro Felipe. Philippe, je n'en connais pas d'autres. Não conheço meu amigo José. Je ne connais pas mon ami José. Eu só conheço Je ne connais qu'un seul. A mente de Cristo. L'Esprit de Christ. Amém, Holanda. Amen, Hollanda. Amém, Mailá. Amen, Maila. A mente de Cristo é o que Deus está propondo para nós. Dieu nous propose l'Esprit du Christ. Jovem que tem a mente de Cristo. Un jeune qui a l'Esprit de Esse Christ, jovem, ele passa a ser invencível. il devient une personne qui est Porque ele está invincible. vestido da mesma potência de Parce Jeová. qu'il est habité de la même puissance de Jéhovah. Se você crê, diga Si aleluia. vous croyez, dites Alléluia. Não é só Hollywood. Ce n'est pas que Hollywood. Ele tem a síndrome do entretenimento para as nossas crianças. Le syndrome de... J'ai oublié le mot. Divertissement. Le syndrome du divertissement Para nossos filhinhos. pour nos enfants. Filhinhos lindos. Nos petits-enfants merveilleux. Filhinhos que foram dados para nós cuidarmos e prepararmos pro céu. Des enfants qui nous ont été concédés pour que nous le préparions pour aller au ciel. Tania, a tua filhinha nasceu para ser princesa. Ta fille est née pour être une princesse. Os filhos da Mailá nasceram para ser Les princesa. enfants de Maïla sont nés Os pour filhos être da des Prisca, princesses. cadê a Prisca? Prisca, où elle est? Nasceram para ser princesas, as Elles sont suas nées três pour être des filhinhas. princesses, tes 3 enfants. Mas para elas serem princesas, o seu lar precisa ser palácio. Mais pour qu'elles soient des princesses, ton foyer doit être un palais. Amém? Amen. Para meu lar ser palácio, eu não posso levar lixo para o meu lar, Jorge. Et pour que chez moi ne soit un palais, il ne faut pas que je ramène Porque des ordures à nós l'intérieur. vimos até a igreja Parce que nous venons jusqu'à l'église para aprendermos como encher nosso lar de anjos. pour apprendre comment remplir notre foyer d'anges. Como encher o nosso lar do Espírito de Deus. Comment remplir notre foyer de l'Esprit de Dieu. Aí de repente eu coloco lixo dentro do meu Et moi, lar. tout à coup, je ramène des poubelles à l'intérieur. Aí os anjos de Deus querem entrar na sua casa. Et les anges de Dieu veulent rentrer dans votre maison. Então imagine que aqui é uma porta. Donc imaginez qu'il y a une porte ici. Então aqui nessa porta os anjos vêm para entrar. Aqui é a sua porta, na sua casa. C'est la porte de chez vous. Donc les anges viennent pour essayer de rentrer. Então vem monte de anjos que você orou e pediu, vá para minha casa. Donc il y a tout un contingent d'anges que vous avez prié et demandé pour. Os anjos chegam aqui na sua porta. Ils arrivent devant la porte. E mas tem coisa ruim lá dentro. Mais il y a des choses mauvaises à l'intérieur. Tem vídeos de Hollywood. Il y a des films de Hollywood. E tem
outras coisas que eu vou falar. et d'autres choses que je vais développer plus Então, tard. sabe o que acontece? Vous savez ce qui se passe? Na hora que os anjos chegam, Quand ils arrivent, tem anjos maus. il y a des anges mauvais qui empêchent Eles l'entrée. dizem assim, aqui não entra Ils porque disent, aqui ici tem coisa personne rentre minha. parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent. Você tem que tirar essas coisas de lá. Vous devez enlever ces choses d'abord de Não é l'intérieur. Fernando Lux que está dizendo. C'est pas Fernando Lux qui le dit, É Deus que está c'est dizendo. Dieu qui vous le dit. Não metei na sua casa nada que seja anátema. Ne mettez jamais quelque chose qui soit anathème devant chez vous. Anátema é maldição. Anathème, cela veut dire maudit. Maudit, oui. Antes de tudo, a detestará e a abominará. Avant tout, vous la détesterez et abominerez. Porque maldição é. Parce que c'est des maudits. Oui, des maudits. 7:27 do livro de Deuteronômio. 7:27 de Deutéronome. Então eu quero pedir em nome de Donc Jesus j'ai demandé au nom de Jésus que você examine o seu que coração vous examiniez votre cœur. e que quando você estiver na sua casa, ainda hoje, se for possível, Et aujourd'hui encore, si possible, quand vous você êtes chez pega vous, a tua Bíblia, vous prenez votre Bible, você abre no livro de Deuteronômio capítulo 6, ouvrez Deutéronome chapitre 6, você leia com seus filhos, lisez avec vos enfants, caminha com seu esposo ou marchez esposa avec pela votre casa, époux ou votre conjoint em oração, à l'intérieur de votre e maison diga, en Senhor, o prière que eu tenho que tirar da minha et casa? demandez, Seigneur, qu'est-ce que je dois enlever de chez moi? O que é amaldiçoado? Qu'est-ce qui est maudit dans ma maison? O que está impedindo que os anjos de Deus entrem na minha casa? Qu'est-ce qui empêche que les anges de Dieu rentrent dans ma maison? E o Espírito Santo vai te revelar. Et le Saint-Esprit vous révélera. Amém? Amen. Filmes e desenhos de Hollywood. Des films et Desenhos dessins animés de de Disney Hollywood. World. Disney, par exemple. Disney World. Disney World é uma empresa satanista. Disney World, c'est une entreprise sataniste. Walt Disney, ele dedicou seus filhos a Satanás Walt Disney a dédié ses em enfants à Satan 1970. en 1970. Ele era seguidor do anjo caído. Il suivait l'ange déchu. Todo o produto para os nossos filhinhos produzidos por Disney World são de cunhos luciferianos. Tout produit fait pour nos enfants viennent des mains de Satan. Vamos pegar alguns exemplos simples para você ter convicção. Prenons certains exemples simples pour que Si- vous en ayez le cœur net. Se você fosse assistir desenho como A Princesa e o Sapo, Si vous regardiez le film sur la princesse et la grenouille, você vai notar que eles ensinam as crianças a prática do voodoo. vous allez voir qu'ils enseignent aux enfants la pratique du voodoo. Se você for assistir Malévola, Si vous regardiez você vai Maléfique, ficar atordoado. vous allez être complètement étourdi. Você vai ver que eles estão ensinando os seus filhinhos a praticar bruxaria. Vous allez vous rendre compte que ce film enseigne les enfants à pratiquer la sorcellerie. Mas se você não orar e clamar a Deus por uma mente luminosa, Mais si vous ne priez pas Dieu en vous demandant d'avoir un esprit lumineux, você não percebe nada. vous n'allez rien comprendre. Mas se você orar e falar, Senhor, eu quero salvar meus Mais si vous filhos, priez que vous dites, Seigneur, je veux sauver mes enfants, então você vai ver. donc vous allez voir Você vai ver a treva se les manifestando ténèbres qui se manifestent, no lugar onde Deus queria se là où manifestar. Dieu devrait se Para a glória manifester, dele par sa e gloire, para a salvação do teu et lar. pour le salut de votre Porque foyer. Deus quer que você diga, Parce que Dieu veut que vous eu disiez, e minha casa serviremos o moi et ma maison, nous Senhor. servirons le Seigneur. Quem crê, diga aleluia. Ceux qui croient disent Alléluia. E todos os produtos de Disney World são Et tous les produits de Disney satanismo. sont du satanisme. Aquele Mulan. Mulan, par exemple. Mulan, o melhor amigo do personagem é um dragão vermelho. Le meilleur ami du personnage est un dragon O rouge. dragão vermelho do Apocalipse 12, dragão rouge verso do Apocalipse. 7 em diante, até 12. 12, verset 7 et suivant. Podia ser outra coisa. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. O livro, no filme Pocahontas, Dans le film Pocahontas. que Deus me permita recitar esses nomes. Et que Dieu me permet, Você- que Dieu me permet de dire ces noms. Você vê que Deus me permite. espírito sobe das trevas, Vous voyez un esprit qui monte des ténèbres, se incorpora numa árvore, rentre dans un arbre. e uma criança vem consultá-lo. Et l'enfant vient consulter cet esprit. Aí é uma própria parafrase do livro de Gênesis, capítulo C'est 3. une paraphrase de la Genèse chapitre 3. Quando a serpente fala com Eva pela primeira Quand le vez. serpent parle à Ève la première fois. E o Rei Leão. Roi lion, par exemple. Você já viu a história de um leão gay? Est-ce que vous avez déjà vu un lion qui est gay? Existe animal gay? Ça existe des animaux gays? E uma criança lá na Califórnia assistindo o Rei Leão, Un enfant en Californie qui regardait le roi lion, a sua mãe estava na cozinha preparando
preparando um alimento, uma sopa, cortando cebolas. Sa maman était en train de couper des oignons pour faire une soupe. Ela deixou a faca do lado daquela tábua de cortar Donc elle a cebola laissé le gros couteau à côté de la table, le table à découper, e foi abaixar o fogo. et elle a éteint le feu. O seu filho chegou gritando: Son petit-fils est arrivé en criant, Mami, I went to Kill you. kill you. Maman, je veux te tuer. Né? Mami, I went to kill you. Mommy, I want to kill you. I went to kill you. I want to kill Ele you. pegou a faca na mão. Il a pris le gros couteau entre ses Ele petites mains. ameaçou a sua mãe de Il a menacé morte. ses mains de mort, Ele sa só mère de tinha mort. 8 anos. Il n'avait que 8 ans. E a mãe, quando percebeu que o seu filho não estava normal, Et quand sa mère s'est rendue compte qu'il n'était pas a dans un sua état normal, voz estava pesada e agressiva. sa voix était lourde et agressive. Os seus olhos parece que iam saltar para fora. Ses yeux, on pourrait croire qu'elle allait sauter vers Ela l'extérieur. logo disse: Elle lui a dit, o sangue de Jesus tem poder. le sang de Jésus a le pouvoir. E você está repreendido. Et tu es répréhensif. Aquela faca voou da mão do filho. Le couteau, il a volé à l'autre côté de la cuisine. E ela pegou o seu filho Elle l'a pris par les bras. e começou chorando por Et en ele. priant pour lui. Et en pleurant. E aquele filho, ela nunca mais permitiu Hollywood na sua Et casa. plus jamais elle a laissé Hollywood rentrer chez elle. Amém? Amen. Hollywood e Disney World. Hollywood et Disney World. Então não existe só isso. Eu estou te apresentando o que foi inventado por esses homens que eles são apartidários de Deus. Et moi, je vous montre ce que ces hommes qui sont en complète opposé de Dieu ont fait. Como esse sobrinho de Sigmund Freud. Comme le neveu de Freud. Nunca mais esqueça esse nome, Eduardo Deleuze. N'oubliez plus jamais, Édouard Delay. Agora, além disso, nós temos músicas. Donc, en plus de cela, nous avons la musique. Hoje nós temos uma série de músicas que hoje o inimigo quer que entre na igreja de Deus. Donc, il existe une série de musiques que l'ennemi adorerait voir entrer dans l'église de Dieu. A música que deve ser entoada para a glória de Deus. La musique doit être entonnée pour la gloire de Dieu. Não é a música que o jovem gosta, C'est pas la musique qui plaît aux jeunes, que a criança gosta, que les enfants aiment, que o idoso gosta, que les personnes âgées que a aiment, pessoa do mundo gosta. ou une personne qui É appartient a au monde. música que Deus gosta. C'est la musique que Dieu apprécie. Eu tenho que usar na igreja de Deus, louvar a Deus com a música que Ele aceita. Je dois louer le Seigneur avec la musique que lui accepte. E a música que Deus aceita é só a música sacra. Et Dieu n'accepte que la musique sacrée. Deus não gosta de jazz. Dieu aime pas le jazz. Jazz leva a produção lá no tálamo e hipotálamo de hormônios sexuais. Le jazz va dans le hypothalamus et il provoque des hormones sexuelles. As pessoas vêm para adorar Deus. Les personnes viennent adorer Dieu. Jovens vêm adorar Les Deus. jeunes viennent pour adorer E Dieu. começam a secretar Et hormônios. ils commencent à sécréter des hormones. E logo a sua mente é desviada do que é Et votre esprit eterno. est complètement dévié de E ce qui est Deus não é réel. adorado. Et Dieu n'est pas adoré. E se Deus não é adorado, Et si Dieu n'est pas alguém adoré, está sendo adorado. une autre personne est en train d'être adorée. E quem nós viemos adorar? Qui sommes-nous venus adorer Quem ici? você escolhe adorar? Qui c'est que vous choisissez d'adorer? Eu e minha casa escolhemos Moi et adorar ma o maison, nous Senhor. choisissons le Seigneur. Amém? Amen. Então eu faço um apelo, tira da tua casa Donc je vous fais un appel. Enlevez de todo chez vous o ritmo de jazz, tout rythme de jazz, de blues, de blues, de swing, swing, de rock, rock, rock and roll. rock and roll. Rock and roll é a pedra rolando ladeira abaixo. C'est un caillou qui Quem nós roule. consideramos que é a rocha eterna? C'est qui notre rocher 26, verso éternel? 13 e 4, livro de Isaías. 26, versets 3 et 4 Então d'Ésaïe. na vida de muitos jovens está rolando ladeira abaixo a Donc, nossa pedra angular. Dans la vie de beaucoup de jeunes, la pierre angulaire est en train de dévaler la pente. Nós temos que lembrar que com a mente servimos o Nous Senhor. devons nous rappeler que c'est par l'esprit que nous servons le Seigneur. Então, em oração, olha que você tem na sua casa que precisa ser tirado de lá. En prière, demandez à Dieu ce qu'il y a chez vous qui doit partir. Essas coisas não podem ser jogadas no lixo. Ces choses ne peuvent pas être seulement jetées à la Tem que poubelle. ser Il destruída. faut la détruire. Se possível, queimada. Si possible, cramer, Se mettre não le der feu. para queimar, então destrua Si vous ne pouvez pas mettre em le feu, milhares de pedaços détruisez cela en 1000 morceaux para que seja incinerado. pour que ce soit incinéré. Porque maldição é, Parce que c'est une malédiction. anátema é. C'est une anathème. 7:27 de Deuteronômio. 7,27 de Deutéronome. Faça uma limpa na tua casa. Nettoyez chez vous. Eu não preciso ser um filho de profeta. J'ai pas besoin d'être un fils de prophète. Você tem que fazer uma análise de uma consciência mental. Vous devez faire une analyse de conscience. Se você não tem nada de pornografia na sua casa, Vérifiez que vous n'ayez rien de pornographique chez vous, par exemple. porque isso é abominável aos olhos de Parce que Deus. c'est une abomination aux yeux de Dieu. Deus é santo. Dieu est saint.
E ele diz que você deve ser santo. Et il dit que vous aussi devrez être saints. Santo é separado para Saint, adorá-lo. c'est une chose qui est séparée pour 20, l'adorer. 20 e 26 do livro de Levítico 20, diz: 26 Lévitique. Seja santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Soyez saints parce que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis saint. Separai-vos do mundo para Séparez-vous du serdes monde meus. pour être mien. Amém? Amen. Você está entendendo? Est-ce que vous le comprenez? Então é necessário livros. Donc il est Livres nécessaire qui- des livres. Tiram o seu foco da Bíblia, Des livres qui vous enlèvent le focus de la Bible. do espírito da profecia, De l'esprit de prophétie. que é a inteligência profética para a Et de igreja de l'intelligence Deus. prophétique pour l'église de Dieu. E quando você então entende isto Quand vous comprenez cela, e começa a fazer uma preleção do que você vai manter na sua casa e o que você vai tirar, et que vous commencez à décider ce que vous allez garder chez vous et ce que vous allez brûler, então você vai entregar o comando da sua família donc vous serez en train de donner les commandes de votre para famille que Deus seja o único a ser adorado. pour que Dieu soit le seul à être adoré. Isso representa a cura, Cela représente la cure, isso representa a paz, la paix, isso representa a la prosperidade, prospérité, isso representa a la tranquilidade, tranquillité, isso representa luminosidade de la lumière e representa a salvação. et le salut. Deus ama você. Dieu vous aime. Nós estamos aqui em nome de Nous Jesus, sommes ici au nom de Jésus. para que você possa perceber que você precisa tomar algumas decisões. Pour que vous puissiez comprendre que vous avez besoin de prendre des décisions. É necessário a mente mestra. C'est nécessaire d'avoir l'esprit Porque a maître. mente mestra, você lembra os predicados dela? Vous vous rappelez des caractéristiques de l'esprit A maître? mente mestra, ela brilha. Elle brille, A mente mestra, ela é clara, elle est claire, cristalina. Cristalina. A mente mestra, ela é objetiva. elle est objective, Ela é determinante, ela é elle est perseverante. persévérante, A mente mestra, ela é inteligente. elle est intelligente. Então ela não demora a tomar Donc decisões. cet esprit ne E prend as pas de temps à prendre decisões des de uma décisions. mente mestra Et é les uma décisions qui decisões sont prises inteligentes. sont des décisions intelligentes. Amém? Amen. A mente mestra, ela é próspera. L'esprit maître, il est prospère. Deus é o Senhor da prosperidade. Dieu, c'est le Seigneur de la prospérité. José prosperava em tudo, conforme eu disse ontem. Tout ce qui tombait entre les mains de José prospérait. Assim prosperava Daniel. De la même façon pour Assim Daniel, prosperava Abraão. Abraham, Assim prosperava Isaac. De la même façon, Isaac. Assim prosperava, não Jacó, mas Israel, quando mudou mais seu caráter. Israël, quand il a changé son Deus é o caractère. Deus da verdadeira prosperidade. Dieu, c'est le Dieu de la vraie prospérité. Eu quero falar com você sobre prosperidade também. J'aimerais parler de vous, un peu de prospérité avec vous. Prosperidade espiritual, Spirituelle. prosperidade relacional, Prospérité de relation. prosperidade profissional, Professionnelle. prosperidade estudantil, Dans les études, prosperidade material, matérielles, prosperidade em todas as áreas da des sua prospérités vida dans toutes les aires de votre vie, e prosperidade na sua et saúde, prospérité dans votre para que santé você aussi, seja uma pessoa cheia de luz. pour que vous soyez une personne remplie de Então eu lumière. já falei para você 5 predicados da mente Je vous ai mestra. déjà expliqué 5 caractéristiques de l'esprit maître. O sexto é Le 6e, c'est singularidade. la singularité. A mente mestra, ela é inigualável. L'esprit maître, il Como est Jó era inégalable. inigualável, Comme Job como était Abraão era incomparable. inigualável, Comme Abraham, como Isaías era inigualável, Como Isaí. como Elias era inigualável, como Eliseu era inigualável. comme Élisée. Você está entendendo? Est-ce que vous le comprenez? Você foi escolhido para ser único, Vous avez été choisi pour para être ser unique, inigualável, pour être inégal, não para ser inégal. melhor que os outros, Pas pour être mieux que les autres, mas para ser diferente de mais pour être todos. différent de tous, Para a glória de Deus. pour la gloire de Dieu. Amém? Amen. Diga amém quem quer. Dites Amen ceux qui croient. A mente mestra, ela é conectiva, L'esprit maître, il est connecté. ela é sintonizada no alto, Il est en accord avec le ela é très haut. espiritual. Elle est spirituelle. Ela tem uma ligação íntima com Deus. Elle a une liaison intime avec E Dieu. quando você tem uma ligação íntima com Deus, Et quand vous avez une liaison intime avec Dieu, você passa a experimentar aquilo que o mundo procura ansiosamente. vous commencerez à vivre ce que le monde cherche de manière O que o anxieuse. mundo procura Que ansiosamente? cherche le monde? Sucesso. Succès. É isso que o mundo procura. C'est ce que le monde cherche. Então veja, meu amado irmão, Donc regardez, mes se frères. você andar pela cidade de Si Paris, vous marchez dans la ville de Paris, vá num dia que estiver lotado de gente na rua. choisissez un jour où il est rempli de personnes dans la Eu rue. desafio você. Je vous défie, je vous mets en défi. Pergunte para todos que você puder. Demandez à tous ceux que vous pourrez. Como eu posso conquistar o verdadeiro sucesso para minha vida? Comment est-ce que je peux accéder au vrai succès dans ma vie? Ninguém vai saber te responder efetivamente como você deve proceder. Personne vous saura expliquer effectivement de la façon
dont vous devriez vous comporter. Porque uma grande massa da população do mundo Parce qu'une perseguem o sucesso. Parce qu'une grande partie de la population du monde poursuivent le succès. Número insignificante encontra o sucesso. Mais un nombre extrêmement infime trouve ce succès. Número irrisório é encontrado pelo sucesso. Un nombre encore plus petit est trouvé par le succès. E número ridículo Et un nombre ridicule são perseguidos pelo sucesso. sont poursuivis par le succès. Você foi escolhido a dedo por Deus. Vous avez été choisi uniquement. 15:16 de João, 15-16 de Jean, 49:1 de Isaías, 49-1 d'Ésaïe. para que você seja perseguido pelo sucesso. Dieu vous a choisi pour que vous soyez poursuivis par le